Quem conhece liberdade no interior mineiro, também conhece a história do seu santo padroeiro, Bom Jesus do Livramento, milagroso e justiceiro. Eu acredito em milagres, a lei divina não nega, só dependendo da fé de quem ao Senhor se apega. Ali acontecem curas de gente aleijada e cega. Todos os meses de setembro, na festa do padroeiro, toda a cidade é tomada por milhares de romeiros, que vão pagar as promessas feitas pelo ano inteiro. O que conseguem com a fé, não conseguem com o dinheiro. É sempre uma alegria, uma emoção em falar sobre liberdade, sobre a cidade, sobre a paróquia, a terra da gente. Não é orgulho para ninguém, até certo ponto a gente se angustia com isso, de liberdade não ter história escrita. É muito difícil achar alguma informação a respeito. A notícia que se tem, os primeiros jornais daqui foram de 1929, 1930, nessa fase. Então pouco se conhece, e o que se sabe é que, através da pesquisa do professor Dr. José Scheides, ele levantou a hipótese, quase certeza, de que foram os imigrantes portugueses que vieram para cá, e ele escreveu sobre o sertão da Mantiqueira. E eles foram se radicando aqui, no sertão da Mantiqueira. Tudo indica que começou por uma capelinha no alto da colina, mais ou menos não longe da água, e ali foi se formando o povoado, do qual também não se tem quase notícia. O que nós sabemos e podemos afirmar com segurança é que aqui era distrito pertencente à Iruoca e tinha o nome de Livramento. Na época da tentativa de emancipação, começaram a se preparar os projetos, os encaminhamentos, e Liberdade se emancipou. Em 1938, o município foi inaugurado em 1939, e já começou a cidade nessa época a se desenvolver, a tentar crescer. Ela tinha à frente o seu primeiro prefeito, era conhecido de muita gente, o Dr. Pitágoras Barbosa Lima, um médico muito dedicado, e a partir daí fundou-se a cidade, e ela ficou ainda com certa extensão territorial boa, pertencia a Passa 20, pertencia aqui, e Bocaina de Minas também. Por que se chamava Livramento? Ninguém sabe. O que se sabe é que em Portugal existe um lugar chamado Livramento, inclusive uma capela, Capela do Livramento. Cogita-se que tenha sido por causa de uma dona Ana do Livramento, que era de Andrelândia e estaria sepultada aqui. Não é bem por isso. Não se sabe explicar por que Livramento. Quando passou a município, era preciso trocar de nome, porque já havia Livramento lá embaixo, lá no Rio Grande do Sul, e não se quis colocar Livramento de Minas. Preferiu-se trocar. Aí até uma historiazinha, um pouco uma pitada poética e política, de que o prefeito que assumiria a cidade, tinha muita amizade com o governador, Benedito Valadares, e ele bateu nas costas dele e falou: você está com problema de nome? Põe o nome de Liberdade, é o nome do palácio aqui de Belo Horizonte. Verdade ou não, a notícia correu na época. A maior curiosidade das pessoas que vêm à Liberdade, dos romeiros e dos visitantes, que também passa visitante, que questão de a imagem artística, vem às vezes até para ver a arte da imagem, mesmo não sendo cristão. A história da imagem é que, quando vieram os imigrantes portugueses, eles trouxeram uma imagenzinha pequena, não tem nem meio metro de altura, e com o tempo, como nós já dissemos, começou-se com uma choupana, depois a segunda ampliação, onde é hoje lá na matriz, no Santuário Basílica, onde está o altar, onde está o presbitério, e depois uma terceira. Aí, com mais gente na cidade, uma igreja desse tamanho merecia uma imagem grande. E o povo, na sua fé, principalmente português, que é muito agarrado e arraigado
nas orações, na fé, na esperança, eles começaram a rezar para que aparecesse uma forma de arranjar uma imagem. Porque aqui era Sertão da Mantiqueira, no fim do mundo. Quase nada chegava aqui, não tinha meio de transporte, o pessoal não tinha condição de sair para procurar. E de tanto rezar, conta-se que num determinado dia apareceu um senhor idoso, bem velhinho já, cansado, e era muito bonzinho para conversar. Só, vocês estão preocupados? Eu faço para vocês, me arranjam um cedro inteiriço que eu faço uma imagem para vocês. Conta a história que nessa região se tinha um cedro vistoso, muito grande, e quando o artesão, que pela história também se atribuir a São José, chega à cidade para esculpir a imagem, é esse cedro que é levado para a cidade. Essa região, prática comum das pessoas, fazer a queimada para fazer pasto. E percebeu-se que em torno daquele tronco não havia fogo, o fogo não chegava ao tronco. Com o passar dos anos, eles recordaram que aquele tronco era da árvore da qual foi esculpida a imagem do Bom Jesus. E aí cria-se em torno desse tronco também uma veneração e surge assim a capela. Aqui a comunidade recebe o nome de Vargem da Imagem devido a essa tradição, essa história que é contada desse local. Trazendo esse cedro inteiriço, ele disse assim, agora eu preciso de umas ferramentas, deixa eu conversar com alguém e vocês me deixem em paz aqui que eu vou começar meu trabalho. E começou numa salinha pequena, ele era sozinho. Passaram 3 dias, ele desapareceu, ninguém sabia o que tinha acontecido, não pediu para comer, não saiu do quartinho. Bateram, não respondeu, resolveram arrombar a porta. Quando arrombaram, para surpresa, no meio da sala ou do quarto, o que seja, como tenha sido, estava a maravilhosa imagem do Bom Jesus, no cedro que foi dado a ele, medindo 1,90 m desde o pedestal até no alto da cabeça, aquela maravilha que, se você é de Liberdade, conhece, se você é romeiro que já veio aqui também conhece, aqueles que ainda não tiveram oportunidade, onde vir para ver. Como diz o nosso jornalzinho, vinde e vede, que imagem maravilhosa. As pessoas, quando chegam em frente da imagem, a gente que sempre está acompanhando, vê neles uma coisa interessante. Quando eles olham para a imagem, no todo, eles sentem compaixão, eles sentem dó, piedade, pena daquele Jesus que sofreu. Quando olham no rosto, eles não veem ali um Senhor. Não é um Senhor, é um bom Jesus. O rosto transparece paz, serenidade apesar do sofrimento e, principalmente, misericórdia e amor. É isso aí que leva o romeiro a deixar a sua fé crescer mais no coração e fazer os seus pedidos. Extasia-se aquele que contempla a santa imagem do Senhor Bom Jesus do Livramento, verdadeiro tesouro de arte e de religiosidade existente na paróquia de Liberdade. Quanto mais se olha e se pensa na imagem, mais se admira, mais se empolga, ela impressiona profundamente tanto pela grandeza estética quanto pelo misticismo que irradia. Nasce espontaneamente na alma a certeza de que ela é obra-prima de um gênio, de um santo. Trata-se de uma escultura em tamanho natural de Cristo flagelado em pé, talvez no momento em que era apresentado por Pilatos. Et homino. A escultura é toda em cedro inteiriço, numa perfeição anatômica e expressão dramática de beleza incomum. A imagem mede em seu conjunto 1,90 m. Apoia-se unicamente no pé esquerdo e na ponta do pé direito, parecendo caminhar a custo. Tem os braços estendidos para frente,
unidos dos pulsos, entregando-se ao laço das cordas. As mãos, para mim, o detalhe de maior beleza artística, pendem doloridas e suaves. Aliás, tudo naquela imagem é suave e tranquilo, exprimindo uma dor pungente, porém íntima e discreta. Os músculos se descontraem com extremo sacrifício, erguendo-se a cabeça para apresentar um rosto de expressões exaustas, cheio de amargura e bondade. O dorso é um tanto encurvado, como sustentando um peso excessivo, comprimindo-se o ventre numa respiração custosa. A imagem não possui cabelos, para possibilitar a oferta de cabeleiras e cumprimento de promessas. Todo o abundante sangue que corre das chagas é recoberto por milhares de rubis, apresentando detalhes de extrema delicadeza e imaginação. Por exemplo, algumas gotas nos cantos das unhas e debaixo do calcanhar. É de se notar que, além da pequena toalha esculpida na cintura, nada mais encobre ou completa o detalhe do corpo, admirável em cada pormenor, da cabeça aos pés. A obra foi executada por volta de 1720 e, segundo a tradição, em apenas 3 dias, muito acima do imensurável valor artístico. O mistério de sua existência na cidade de Liberdade constitui um privilégio, uma graça especialíssima de Deus para o povo da vasta região do sul de Minas. Não há registro algum de quando tenha sido a primeira procissão, a primeira festa de setembro. Há notícias, sim, de que havia a festa, mas nada registrado. Até uma discussão por que a festa em outros tempos foi em agosto, depois mudou-se para cá, para setembro. O que se pode deduzir daí é que existe um outro Bom Jesus do Livramento, na cidade de Bananal, perto de Rio Claro, descendo Barra Mansa, e era na mesma época, agosto. Talvez tenha sido por isso que mudou a nossa para setembro, a nossa festa de liberdade. Agora, o que nós devemos deixar registrado é que Liberdade era uma cidade muito tranquila, parada no tempo, inclusive na parte religiosa. Quando veio a mudança do Concílio Vaticano II, Deus iluminou o bispo mandar para cá um padre jovem que estava saindo da safra do concílio, estava no forno ainda, padre Elias Salé, e ele começou a fazer todas as motivações para que a festa de setembro fosse divulgada e para que, dessa forma, cada vez crescesse mais o interesse dos romeiros, dos peregrinos para virem para cá. Havia, sim, uma festa, inclusive, há um trechinho em que ele fala que o pessoal vinha de carro de boi, é verdade, o povo da roça vinha de carro de boi para acampar. Eles arranchavam nesses lugares vazios e faziam ali as suas barracas provisórias, barraca de mato. Eles iam colocando os matos e faziam barraca, porque não tinham condição. Era realmente uma vida muito pobre. Do tempo do Concílio Vaticano II para cá, então sim, começou a aumentar o movimento da festa, a presença de romeiros muito maior, porque em outros tempos o que acontecia? Os romeiros vinham de trem. Havia trem no dia 14, começava às 5 horas da manhã, chegava o primeiro, que vinha de Bom Jardim, ia depois até Iroca. E em Iroca ele pegava, o pessoal trazia para cá. 10 horas chegava um que vinha de Santa Rita, passava por Bom Jardim. Então os romeiros eram mais centralizados aqui. Com a abertura do asfalto da BR-267, na década de 80, acabou-se o trem, mas, por outro lado, a festa começou a ser mais conhecida e mais visitada, porque o transporte por rodovia, pela BR-267, ficou mais fácil e se expandiu mais. Expandiu para o estado de São Paulo, São José dos Campos, Jacareí, onde tem muita gente que vem à festa aqui todo ano.
Essa é a peruca que a gente usa atualmente nos dias de festa do Bom Jesus. Ela já está um pouquinho antiga, não é? Dá um pouquinho de trabalho, ou mais trabalho para a gente enrolar. Mas nós vamos tentar aqui fazer aqui, para vocês terem uma noção de como é feito o processo. Bom, eu aproveito aqui, como ela é uma peruca assim mais antiga, o cabelo não é tão maleável, então eu aproveito e já separo os cachos aqui conforme estavam enrolados anteriormente. Certo? Eu vou separando aqui com esses grampos para depois eu enrolar o bob. Aí eu uso uma esponjinha com água ali, igual vocês estão vendo ali. Essa peruca normalmente ela ia para o Rio de Janeiro, e lá que ela era penteada, sabe? Todo ano, assim por ocasião do jubileu, ela era levada para lá para ser penteada. Mas a pessoa que enrolava, um senhor, ele veio a falecer, já idoso, e pelo fato dela estar com esse problema assim essa dificuldade para pentear, então eu que tenho feito isso aqui. Logicamente não sai tão bom assim quanto o profissional, né? Mas a gente tenta fazer o melhor. Normalmente salão de beleza, onde tem os profissionais, por ocasião da festa, estão muito ocupados, né, atendendo clientes. Sim. Então torna-se também difícil levar até lá. Por isso que eu passei a fazer em casa isso. Né? Uma imagem muito bonita, e o interessante que eu acho nessa imagem é que o autor, a pessoa, o escultor, ele pensou em tudo para que se tornasse o mais natural possível. No manto, naquele nó, né, o cabelo. A gente depois vai ver lá que a imagem ela tem um cabelinho bem aqui na nuca. Só aqui que ele fez um cabelinho, desenhou, né? Fez com tinta, alguma coisa assim. E deixou mesmo essa parte assim para que a gente completasse a obra que ele deixou lá pra gente, né? Então agora nós temos a capa e a toalha que é usada pelo Bom Jesus. Ela fica guardada aqui nesse guarda-roupa. Você consegue tirar ela? Certo. Aí eu vou tirá-la aqui. Então essa capa aqui, ela é bem antiga, certo? Deve ter mais aí acredito que uns 80 anos por aí, ou mais, correto? Então ela tem uns desenhos muito bonitos aqui, ó. Tem essa flor que eu acho linda. Né? Muito bonita, ela foi confeccionada lá no Rio, na Casa Sucena. E essa casa ainda existia até há pouco tempo, só que ela já não trabalhava mais assim, correto? Tem aqui também esse detalhe dessa flor. Então isso aqui é veludo italiano. Tem o forro aqui que é de um cetim, legítimo mesmo, que coisa difícil de se encontrar hoje em dia, né, porque se usa muito sintético. Então essa capa, ela é escovada, né? Não tem outro processo, é só guardar e a gente escova, passa uma escova e coloca lá no dia. Essa toalha aqui
Também é a mais antiga que nós temos. Essa aqui é em linho, é feita em linho. Aí, como vocês estão vendo, está faltando passar, né? Que nós vamos fazer agora, daqui a pouco. Então a gente passa essa toalha aqui, que é usada em torno da cintura sobre aquela que já é esculpida. A perfeição da imagem é muito chocante assim no termo que ela parece mesmo um homem, não é? Então, inclusive até antigamente, algum tempo atrás, era costume a imagem, quando ela saía em procissão, então ela era retirada do trono, né? Aí falava descida da imagem. Ela era feita com as portas da igreja fechadas, só os homens queriam retirá-la de lá e depois vesti-la. É que ficavam lá dentro da igreja, a porta todinha fechada, e só aquelas pessoas, já tinham as pessoas ali que iam passando essa função, ia transmitindo para outros que ficavam no lugar, sempre orientados para poder fazer a descida tranquila e segura da imagem. Então era despida, descia, colocava-se no andor, já direto, e depois vestiam. Aí, nesse momento, era costume as pessoas, a igreja, tocava o sino, né, soltavam fogos, e as pessoas, em suas casas, costumavam ajoelhar e rezar nesse momento, que era um momento muito especial, embora não estivessem todos lá, né? Não tivesse oportunidade de ver. Muitas pessoas gostariam de estar aqui no meu lugar, nesse momento, estar tão perto do Bom Jesus. Não é? Uma imagem assim tão admirada, tão venerada por tantos. Então, com certeza eu sinto como se for como um chamado.
sabe? É assim que eu me sinto, como se fosse chamado por Deus para cuidar dessa imagem assim, que reflete de uma maneira singular assim, seu filho tornado humano como nós, que viveu entre nós, né? Que morreu por nós e ressuscitou para a gente ter esse direito de um dia estar com Ele no céu. Às vezes eles pedem medida, né? A gente pega uma fita e mede assim um membro, o braço, a cintura, a cabeça. Né? Eles têm fé, muita fé. E através dessa medida, assim, vão alcançar graças, mas são muitas graças, com certeza. Aos que na vida não viram as pegadas deixadas por ti, reino amor, onde haja discórdia, pelo amor, por de tua paixão. Bom Jesus, teu olhar fecha feridas, tua dor traz o amor, tua cruz que a tudo energiza, dá luz radiante de amor. Bom Jesus, liberdade é tua cidade, cujo nome foi tua missão. Bom, antes eu gostaria de falar que eu fico também orgulhoso de estar aqui, porque essa é uma função que meu pai exercia aqui, né? Ele passou para outra pessoa, para um primo, mas depois com a imagem ficando aqui, né? Não saindo mais, eu acabei cuidando dela, né? Então é isso aí. Esse é o meu trabalho aqui, que eu faço com o máximo carinho e considero assim pronto. E no dia a dia eu venho aqui, se tiver algum detalhe
que eu não esteja, que possa melhorar a aparência, né, a apresentação, aí eu venho aqui e vou cuidar dessa parte também. O Bom Jesus já está pronto para receber as pessoas, né? Que as pessoas possam vê-lo através dos meios de comunicação aí da paróquia. E elas não estarão aqui em frente a ele aqui, mas com certeza estarão no coração de cada um. E principalmente através da Eucaristia ele vai habitar o coração de todos os romeiros, né, que gostariam de estar aqui nessa ocasião de festiva do jubileu do Senhor Bom Jesus do Livramento. Então que ele traga saúde a todos, que essa pandemia acabe rapidamente, né, para que o ano que vem a gente possa fazer uma festa muito bonita aqui, junto com todos os romeiros, todos aqueles que têm devoção ao Bom Jesus.